pessoal do Terra, eu sou Amanda, repórter de games e esportes. Se você é amante do LOLzinho, do nosso querido League of Legends, já sabe quem tá aqui do meu lado, não é segredo pra ninguém, Gustavo Dócio, tudo bom? Tudo ótimo, é um prazer imenso estar aqui. Ele é o apresentador oficial da Riot Games no Brasil, do CBLOL, então ele é uma presença carimbada, uma figura marcada, né, nos intervalos e nos começos de cada partida aí do nosso cenário brasileiro de LoL. O melhor, ouça, hein? O melhor e único apresentador do CBLOL, tá? Modesto também, é o copo mais pra modesto. mim tá sempre meio cheio. E Dócio, conta pra gente como que você começou no mundo da narração, da apresentação, de ser caster, como que iniciou essa sua trajetória? Então, eu comecei a minha vida no League of Legends com o meu canal no YouTube. E a partir daí eu comecei a juntar um pessoal que me assistia, que eu fazia stream também. O pessoal que me assistia, eu comecei a juntar essa galera pra narrar e tal. E aí era assim, super amador, era em casa, não tinha nada profissional, nada disso. Com galera que nem eu, bronze, os prata, pessoal cansado, sabe bem. E aí, em 2013, a Riot me convidou para narrar o Campeonato Brasileiro, foi a segunda edição do Campeonato Brasileiro, foi aqui em São Paulo. Eu narrei com o Gruntar e com o Leon Butcher. Grande Gruntar, né? Um dos maiores nomes Gruntar aí. Tá aí, desde dinossauro do LoL. Na narração, aliás. E aí eu narrei com eles, foi uma experiência super bacana, eu gostei pra caramba. E aí eu comecei a me dedicar mais nisso, que foi aí em 2015, quando a Riot chamou um monte de caster, narrador e tal, para fazer o teste. E aí eu fiz o teste e passei. Só que eu passei assim, você tinha que fazer teste de narrador, comentarista, analista e apresentador, tinha que fazer tudo. Aí eu tô assim, narrador, todo mundo vai colocar. Aí eu falei, quer saber, vou colocar apresentador. Aí eu coloquei, passei, e aí os caras estão assim, olha, você passou, não como narrador, mas agora você é apresentador. Mas se você pudesse, ou aparecesse a oportunidade, ou não tivesse mais ninguém, e falasse, Dócio, a gente precisa agora correndo de um narrador, você narraria? Narraria. É muito diferente é bem diferente. O apresentador para o narrador e o analista? Muito. Então, é engraçado porque quando eu comecei, quando era tudo mato, não tinha essa. Então, não tinha essa diferença, assim. O cara que narrava era o mesmo cara que comentava, que era o cara que apresentava o time, que entrevistava todo mundo. Então, hoje em dia, essas funções elas são mais específicas e foram divididas. Então, a minha dinâmica é muito diferente da dinâmica do analista. Apesar do analista trabalhar comigo, sou eu que tenho que ditar o ritmo da transmissão. Então, eu que falo quando que vai rolar tal coisa, qual o tom que a gente vai trazer, se eu quero mais pergunta, menos, mais técnico, mais zoeira. Então vai tudo na minha onda. E aí o analista assim, passa todas as informações e o narrador ele é meio que nessa mesma pegada que a minha, de digitar o ritmo e tal, e o comentarista tem que ir na onda. Então é bem distintas as funções hoje em dia. Então qual dica que você daria para quem quer entrar nesse mercado dos esportes? Quem tem você como modelo, inspiração? Quero ser como Dócio. Quem sabe narrar, almeja narrar o CBLOL? Pois é. Mas, para começar, assim, a primeira dica que eu dou, que é dica para tudo, é se dedica, não é fácil. Assim, eu ainda não me coloco no auge, imagina, ainda tenho muito caminho para seguir. Tô nisso aí o quê? 5 anos? 5 anos não é nada. E, assim, se dedica, o caminho não é fácil, mas agora já tem muito mais espaço, sabe? O ponto principal é assim, aparece, faz o seu trabalho, junta a galera, narra, junta o pessoalzinho, cola com, sei lá, algum evento da tua cidade que vai fazer e fala assim, eu queria narrar. Aí o cara, eu não tenho microfone, me dá o do evento mesmo, narra. Se vira. Assim, corre atrás, que tem espaço, esse é o principal, assim, o mercado é grande e tem espaço para todo mundo, então eu acho assim, quem quer mesmo, corre atrás, que tem como, sem problema nenhum. Cola com a gente, rede social, manda mensagem, pede dica que eu falo, manda vídeo que a gente ouve. O bacana da internet é isso, sabe? Essa proximidade. Eu poder dar uma dica pra quem tá começando, falar, cara, ó, você tá mandando bem assim, ou
fala menor desse jeito, fala menos desse jeito, abaixa um pouco o volume assim, então dá pra dar umas diquinhas. Não dá pra carregar na mão, mas dá pra não dar. Dá. Mas o que a gente sabe é que o Dócio tá vindo aqui na BGS praticamente direto de Berlim, na Alemanha, porque teve o Mundial de League of Legends, uma presença internacional quase. A fase de entrada, em que o Flamengo fez a sua participação não muito boa e a gente trouxe ele aqui no estúdio do Terra para fazer as análises. Ok. Conta pra gente como que foi a sua experiência lá em Berlim e depois as suas análises com o Flamengo lá. Tá. A gente chegou lá em Berlim para fazer a cobertura do Mundial, né, a fase de entrada do Mundial, até o ponto em que o Flamengo ficaria, né? A nossa ideia era essa, que foi de fato o que aconteceu. Então, a gente chegou lá um pouco depois do Flamengo. O Flamengo veio antes para fazer bootcamp, eles estavam em Madrid treinando. Depois eles foram para Berlim para participar da fase de entrada. Quando eles chegaram em Berlim, a gente também estava lá. Então a gente pegou um pouco de um clima que já estava estabelecido no Flamengo. Então eu senti um Flamengo, um time muito diferente do que a gente estava acostumado a ver dos outros times. Era um time que estava muito motivado, que era uma galera que estava... Não que os outros não estivessem, mas eles estavam bem afim, assim, de ir pra cima mesmo. O calor da torcida também deixou eles assim, né? A torcida ajudou muito. Assim, não só a torcida flamenguista, rubro-negra, mas a torcida brasileira, sabe? Os outros jogadores, os outros times, a torcida dos outros times também. Tava todo mundo torcendo pro Flamengo. De fato, o Flamengo no Mundial, na fase de entrada, era o Brasil. Então isso meio que passou pra gente. Essa confiança, essa sensação de que a galera estava realmente querendo jogar. E no primeiro dia mostrou muito isso, sabe? Porque lá é um clima bem tenso, é um lugar bem tenso, assim. Apesar de ser fase de entrada, em questão de venue, né, no lugar, ser bem menor e tal, mas ainda tinha a torcida do Flamengo lá, tinha esse peso de você estar participando. E tinha também, né, o fator grupo da morte, né? Esse fator aí é o que arrebentou de vez, você não acha? Então, o grupo da morte... Para quem não sabe, para quem não acompanhou o League of Legends, o Mundial, o Flamengo, durante o sorteio da fase de entrada, caiu contra a Dawon Gaming da Coreia do Sul. Isso, e a Royal Youth, e a Royal Youth da Turquia, né? Dois times... Mas é que assusta, de primeira, assusta. Pensar assim, putz, pegamos os coreanos e os turcos. Mas foi bom pra gente, porque a gente só tinha um time que a gente tinha que bater, que era a Royal. Porque a Dawon a gente não ia ganhar. Não ia. Mas o ponto é assim, já que a gente não vai ganhar da Dawon, pelo menos a gente tá no grupo deles. Então se a gente fosse pra fase de melhor de 5, a gente não ia pegar eles. Dava pra se manter. Então dava pra pegar outro time e ter uma chance de passar. O que aconteceu é que, de fato, a gente acabou... Vários motivos dos quais, assim, ainda preciso de muita análise para compreender o porquê que o Flamengo mudou tanto do primeiro dia para o segundo, da primeira apresentação deles para a segunda, sabe? Então, o que aconteceu foi que a gente acabou perdendo para a Royal em uma partida que a gente tinha, na verdade, 3 chances de ir. E, de fato, assim, a gente tinha um early game muito bom para bater na Dawon, sabe? A gente ia conseguir ganhar dos coreanos, e se a gente ganhasse, a gente já tava na melhor de 5. E aí a gente perdemos da Royal, fomos pro desempate e perdemos de novo. Você acha que os picks foram, assim, cruciais já? Bateram os pregos no martelo e carimbaram de novo a volta do Flamengo, principalmente quando baniram o Twitch, o Rato e, por exemplo, BRTT pegou o Draven dele uma vez só. Então, e pegou o Draven porque desmereceram o pai. Porque não levaram a sério o Draven dele e cara, o BRTT é muito bom. Deixou aberto. Então, assim, deixaram ele de Draven, ele passou em cima e assim, com razão, tiveram que banir. Mas eu acho que a Royal foi muito inteligente. Uma boa leitura de jogo, né, do Brasil. Sim, em draft foi muito inteligente. Só que ao mesmo tempo você também, deu para perceber que como o Flamengo estava desconfortável nessa situação. Por exemplo, o Lucy, não que a culpa seja dele, mas o Lucy forçou um trash em 3 ocasiões
depois que poderia daquele Pike... ter flexibilizado com outros ele poderia ter campeões. trazido alguma outra coisa. Só que o fato é que, assim, quando você olha um cara jogando de Pike, de Thresh, mais de uma vez, a ideia que dá é que ele tá querendo ir pra zona de conforto dele. Se ele tá querendo ir pra zona de conforto dele, quer dizer que ele tá desconfortável. Mas isso, assim, são suposições. A gente não tá lá pra sentir, a gente não tá lá pra saber. É a análise que eu vejo do draft. Então, assim, a partir do momento que você joga desconfortável, as coisas não dão certo, o Hulk não entra, o gank não vai, você acaba se afobando, nada dá certo, e aí aquilo vai te frustrando, e a gente teve o resultado que a gente teve na terceira partida. Eu acho que a partida de desempate foi a partida mais fora que eu vi do Flamengo. O Flamengo jogou aquele jogo, jogou Flamengo mesmo, da primeira partida, da vitória da Royal. A primeira partida do segundo dia contra a Dawon foi de fato o Flamengo, mas aí começou a decair, sabe? Parece que a derrota da Dawon pesou mais do que a derrota da Royal, sabe? Então, o que foi você difícil acha? acompanhar isso lá. Exato. E infelizmente o Brasil está numa decrescente, né? Em quesito de campanhas internacionais. A gente viu a INTZ no MSI, que não foi aquelas coisas, né? Não foi. Venceu o CBLOL, mas depois logo em seguida decaiu no MSI. Mas o Flamengo também fez uma campanha muito parecida no Mundial. Eu queria saber com você, o que falta para o Brasil dar aquela levantada na moral? Essa é a pergunta de ouro. Acho que é o que todo mundo quer saber. Mas eu acho que, assim, a gente tinha decaído internacionalmente com a INTZ. Não que seja culpa da INTZ, mas o cenário com o Flamengo, apesar da campanha do Flamengo, em números, se eu olhar e falar assim, mais uma campanha internacional, que a gente não vai nem para a série melhor de 5, mas ainda assim é aquilo que eu disse, assim, o sentimento que o Flamengo trouxe antes dos jogos, principalmente no primeiro dia, era uma coisa que era muito diferente internacionalmente do que a gente já tinha visto. Mas o que eu vejo são assim, múltiplos fatores de que precisa mudar no nosso cenário. É muito difícil apontar, falar assim, olha, falta, sei lá, dedicação do jogador. Falta profissionalismo de, sei lá, das organizações. É assim, são muitas coisas que é um pouquinho disso, com um pouquinho daquilo, com um pouquinho do outro, que vai formando, que vai ligando tudo, sabe? Eu acho que é muito fácil, é uma saída muito fácil, ou melhor, uma saída até mais preguiçosa demais, de falar que o problema do nosso cenário é uma coisa só. Não é. O nosso cenário, ele apresenta várias situações que, se você juntar tudo, forma essa situação, esse grande problema que a gente tem internacionalmente. Mas é difícil falar isso. É difícil. É difícil. Quer ver? Um problema que eu acho que não que apontam bastante é regionalismo, é geográfico. Não acho. Que é o que está acontecendo agora. Está rolando um rumor de que futuramente existe a possibilidade do CBLOL ser fechado. Existe esse rumor na comunidade. Quero saber esse do rumor. Latam se separar, ou juntar, virar um grande conglomerado. E o que você acha disso? Não fazia a menor ideia disso. Porque assim, o que aconteceu com o Latam é que tinha Latam Norte e Latam Sul, eles se juntaram e agora é a LLA. E aí a LLA está no México. Então, geograficamente, isso não faz o menor sentido, não tem influência nisso. Ainda bem. A gente está sozinho na América do Sul. Porém, existem servidores ainda de liga na América do Sul. A única coisa que não tem é a liga profissional de esporte na América do Sul. Né? Agora está no México a LLA, só. Mas ainda existem servidores na América Latina, na América do Sul, normal. Então a gente pode se acalmar. O coração já pode ficar calmo do torcedor. Eu juro pra você, é a primeira vez que eu tô ouvindo que vai virar em um mega servidor. A comunidade está falando muito nisso. Gente, não conheço isso aí, não sei. Uma pausa no CBLOL, o CBLOL vai dar uma pausa. Será? Não. Eu queria então perguntar outra coisa para você. Eu perco meu emprego, gente, não faz isso comigo. Uma outra pergunta para você. Para quem está começando a acompanhar League of Legends, o cenário do CBLOL, qual o pupilo do momento, assim, um jogador que você fala que é importante a comunidade, o público prestar mais atenção nessa pessoa, que ela tem futuro de chegar longe? Quem tem futuro? Um
futuro BRTT aí da vida? O futuro BRTT é muito difícil de alcançar. O BRTT, ele é outro patamar. É difícil você chegar num nível... Assim, não é difícil, mas requer tempo. Até porque o BRTT tá aí desde o quê? 2011? Da velha guarda. Profissionalmente. Da velha guarda, né? Ele jogou primeiro CBLOL. Então, assim, ele, Kami, Takeshi, esses caras estão desde o começo, sabe? E outra coisa, você entrou num assunto até importante que vale a pena analisar. Já que ele é da velha guarda do League of Legends, do CBLOL brasileiro, né? E o Takeshi recentemente anunciou a aposentadoria dele, né? A saída dele da Team One. Ele já passou por várias casas, já jogou por vários times. A mesma coisa o BRTT, que é pentacampeão brasileiro. A hype subiu, só que a hype desceu agora com essa derrota e despedida do Mundial. Você acha que existe agora a probabilidade do BRTT pendurar a chuteira e passar o cajado da vitória do CBLOL e de Mundial para outro jogador? Eu acho que sempre tem, eu acho que esse pensamento sempre fez parte da cabeça dele de uns anos pra cá. Eu, assim, não duvido que ele não tenha pensado nisso. Pelo público, ele ficaria, né? Sim. Mas você percebe que ele já tá cansado, já tá... Não acho que o BRTT seja cansado, não. Na verdade, eu até não me espanto, mas... Realmente é um jogador que ele está há tanto tempo em um alto nível, sabe? É como Fallen, é nível Fallen de CS. Então, ele se manteve aí entre a elite durante tanto tempo e assim, ele tem N motivos para ele aposentar. Se ele quiser aposentar amanhã, ele se aposenta, não tem problema nenhum. Só que eu vejo que ele ainda tem essa gana, sabe, essa vontade. Eu estava conversando com jogadores... profissionais, até a galera que já parou de jogar, o Hakim, o Leco, esse pessoal que parou de jogar, é engraçado que eles falam, toda vez que eles vão lá no estúdio, eles falam assim, cara, é impressionante, toda vez que eu entro aqui, me dá uma vontade de jogar. E é engraçado que o jogador profissional, ele tem esse espírito competitivo, sabe? Então, eu vejo que é esse espírito competitivo do BRTT que faz com que ele continue jogando, sabe? Ele sempre quer continuar, ter essa adrenalina de jogar profissionalmente, sabe? Então essa é uma parada que é um bichinho que picou ele e é difícil de tirar. Então, assim, eu acho que já deve ter passado na cabeça dele várias e várias vezes dele parar, se dedicar a outras funções. Mas eu ainda vejo que o BRTT ainda tem lenha para queimar. Tem futuro. Tem. E falando em projetos futuros, a gente está curioso, para saber os projetos dele aqui. Quais que são seus projetos futuros, dentro, fora da Riot, como youtuber, como produtor de conteúdo de League of Legends? Tem algum spoiler aí que você pode dar pra gente? Spoiler? Não sei. Mas eu tenho voltado recentemente com a produção dos meus vídeos. O LoL do BR, que eu tinha deixado um tempo parado, está engatinhando aí, aos poucos está voltando. É uma parada que eu quero, e agora estou me dedicando bastante às streams, que também era algo que eu tinha deixado um pouco de lado para me dedicar ao CBLOL. Continuo trabalhando no CBLOL, isso daí não vai mudar, é uma parada que eu gosto muito. Continuará por vários tempos como o rosto que aparece no início do CBLOL, sim, né? Fazer o que, gente? É isso aí. É isso aí. Mas eu tô me dedicando agora às minhas streams, né? Eu tô focando principalmente nisso, trocando ideia com a galera, então é esse contato mais próximo que eu tenho. A questão até volta a galera que quer fazer o sequestro também, um apresentador até mesmo, então assim, minha stream, o meu canal é uma maneira que o público tem de entrar em contato mais direto comigo, é uma maneira mais fácil de você me encontrar. Agora, para encerrar, eu queria que você olhasse para a câmera e desse o seu recado para os fãs, para os seguidores e terminasse falando aquele seu bordão do LoL do BR, pode ser? Tá bom. Então tá bom, vai lá. Fãs do esportes, você aí que está nos acompanhando essa entrevista maravilhosa aqui no Terra, muito obrigado pelo carinho. É uma satisfação imensa poder conversar com vocês. Como eu disse, é sempre bom a gente estar aqui, ó, juntinho, eu com você. E como eu falo, no final de toda a transmissão, eu, claro, sempre te espero. Eu estou te esperando também, tanto na transmissão do CBLOL, aqui no Terra, e no meu canal no LoL do BR. Aê, show de bola! Muito obrigada, Dócil, pela sua participação aqui no estúdio do Terra. Boa BGS.
Para você. Para nós. Para nós. E você que está em casa, quer continuar acompanhando o mundo do CBLOL, dos games e dos esportes, siga o Dócio, acompanhe o CBLOL e o Terra nas redes sociais. Até mais.